Salve a igreja na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais um dia para estar trazendo para vocês a Escola Bíblica Dominical. O tema dessa aula de hoje será rendendo graças ao Senhor. Mas antes da gente iniciar, vamos fazer uma oração em gratidão ao Senhor, entregando ao Senhor tudo aquilo que nós viemos trazer para Ele, o nosso coração, o nosso pensamento aberto, para que Ele possa trabalhar cada vez mais nos nossos corações. Que essa palavra, ela venha estar enxertada em nós, que possamos ser praticantes, amém? Vamos orar? Senhor Deus e poderoso Pai, nós estamos em Tua presença neste momento, Jesus, para te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós até hoje, por tudo que o Senhor Jesus já tem feito e que ainda vai fazer. Nós te agradecemos pelos nossos familiares, pelo nosso lar, pelo nosso alimento, e que neste momento o Senhor possa de encontro a cada lar, Pai, que os corações estejam abertos e sensíveis a ouvir a Tua palavra. Fala aquilo que te agrada, fala aquilo que o Senhor quer que seja falado, e que tudo, Jesus, possa ser para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos iniciar lendo o texto áureo. Louvar ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Salmos 118, 1. A verdade aplicada. Render graças ao Senhor em todo o tempo é um princípio de vida que caracteriza aquele que está em Cristo. O objetivo da lição de hoje é apresentar as características do Salmo 118, falar sobre a bondade e benignidade de Deus e mostrar que Cristo, a pedra angular, sustenta a sua igreja. Só desmal com a paz do Senhor, agora eu vou ler aqui o texto de referência que ele fala. Salmo 118, a partir do 1. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque sua benignidade é para sempre. Diga agora, Israel, que sua benignidade é para sempre. Invoque o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. O Senhor é minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Deus é o Senhor que nos deu a luz. Atai a vítima da festa com cordas, levai-o até os ângulos do altar. Tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque sua benignidade é para sempre. O estudo de Salmo 118, ele destaca a relevância de exaltarmos o caráter de Deus, confiarmos nele em todo o tempo e testemunharmos dos seus maravilhosos feitos. O louvor, ele é resultado da nossa confiança. O Salmo 18 é um chamado para louvar a Deus pela sua bondade e seu socorro. Interessante o testemunho do salmista sobre o valor da confiança em Deus. Como nós sabemos, os Salmos, ele é um livro repleto de palavras que engrandecem o nome do Senhor, que exaltam o nome do Senhor. E no tópico 1.1, vamos falar a respeito da parte integrante dos Salmos do Halel. Halel significa louvor. É um grupo de salmos que são identificados como Salmos de Halel, ou seja, do Salmo 113 ao Salmo 118 é um grupo de salmos chamado Halel, que significa louvor. Este grupo de salmos, eles eram entoados nas festas, de Páscoa, na festa de Pentecoste, nas festas de Cabana, além de serem cantados também na festa de dedicação do templo. Existem uns salmos, dentro desses, que ele é considerado grande Halel, que é o Salmo 136, que se você for se aprofundar, você vai ver que ele é um salmo que engrandece e exalta de maneira sobrenatural o Senhor Jesus, que conta a respeito das obras de Deus, do que Ele fez no Velho Testamento e do quanto Ele é bondoso e benigno para conosco. Então, esse salmo também constitui a exaltação dos atributos de Deus e sua obra salvadora. Ávila? A Bíblia informa que Jesus, por ocasião da última Santa Ceia, juntamente com os discípulos, cantaram um hino. Segundo a maioria dos comentaristas, tratava-se de um harlel, por meio do qual expressaram gratidão ao Senhor naquele momento. E a gratidão, ela se faz presente também nesses salmos. Esse salmo referente ao harlel, como a Jéssica citou, do 113 a 118, é basicamente resumido a isso, A confiança, a graça,
também o louvor. Então, é bem interessante a gente se aprofundar nessa palavra justamente por isso, para a gente entender que temos que dar graça, louvor e confiança a quem é de direito. A gente pode perceber que os salmos de Halel, a maioria deles, eles falam sobre gratidão, como foi falado. Então, esses salmos, ele era expressado geralmente nas festas, porque ele estava dizendo que aquele momento era propício para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Então, os salmos, ele é importante que venhamos se aprofundar nele, porque ele traz para nós testemunhos de pessoas que foram gratas ao Senhor, testemunhos de pessoas que engrandeceram ao Senhor independente da circunstância. 1.2, Ávila. Título. Segundo a Bíblia de Estudo da Fé, o Salmo 118 não tem nenhum título que apresente uma ocasião histórica para sua composição. Por um lado, ele se encaixa perfeitamente no retorno do cativeiro de Babilônia. A nação, representada pelo orador, tinha sido severamente punida pelo pecado, cercando quase até a extinção pelas nações. Porém, o Senhor livrou o seu povo e a nação começou a se reconstruir conforme Deus havia planejado e a louvá-lo por permitir que vivessem. Então, o Salmo tem essa estrutura em si, né? Ele não tem um título em questão, mas como a revista vai nos informar, por um lado, ele se encaixa perfeitamente ao retorno do cativeiro de Babilônia. Mesmo que aquela nação estava em pecado, foi severamente punida, Deus, com a sua misericórdia, né, com a sua benignidade, reconstruiu conforme ele havia planejado. E, com gratidão a isso, o povo louvou a ele. Sim, exatamente. Tem essa versão, né, que por não ter um contexto histórico, acredita-se que esse salmos foi feito no momento do retorno da Babilônia, ou também no momento em que o rei ganhou uma batalha, né, teve uma grande vitória, e então foi um louvor de exaltação ao nome do Senhor Jesus. No 1.3 vai dizer um salmo que expressa gratidão. Já falamos um pouco a respeito disso. Mas, aprofundando, o salmista ele procurou expressar sua gratidão a Deus, rendendo a Ele graças em decorrência da sua bondade, louvando a sua benignidade. O que isso quer dizer? O salmista ele demonstrou ao Senhor graças porque o Senhor era bom. Não porque o Senhor ele fez algo ou somente pelos atos que o Senhor tinha para com o seu povo, mas sim pela sua bondade e pela sua benignidade. Porque a bondade do Senhor e a benignidade do Senhor não é atos, é caráter. Isso faz parte do caráter do Senhor. O Senhor ele é bom e faz o bem por caráter, não por ação. Então, independente se o Senhor fizer ou deixar de fazer, Ele vai continuar sendo bom. Ele vai continuar sendo benigno. Então, a gente deve louvar ao Senhor. Esses salmos de Halel nos ensina que nós devemos louvar ao Senhor, engrandecer ao Senhor, render graça ao Senhor por aquilo que Ele é, porque Ele é bom. Porque Ele é grande, porque Ele é fiel. Não porque nós merecemos ou porque Ele nos fez algo de bom, mas porque, em sua essência, o Senhor Jesus e o Senhor Deus, Ele é bom. Sim, no 1.3 vai continuar dizendo que a ação de graças acompanha o louvor. Pois quando alguém declara os atributos e obras de Deus, não pode deixar de ser agradecido por isso. O louvor conduz regularmente à ação de graças. Então, louvando ao Senhor, a gente traz a questão da gratidão. Né? Às vezes, estamos passando por momentos difíceis, não entendendo a situação que estamos passando. Mas, a partir do momento que a gente louva, entrega a melhor adoração a Deus, Ele vem até trazendo refrigério para a nossa alma. A ação de graças, a gente se pergunta, em que momento eu devo render graça ao Senhor? Como render graça ao Senhor? A ação de graças, ela acompanha o louvor, ou seja, eu estou sendo grata ao Senhor através das minhas atitudes, louvando a Ele. Então, se eu louvo ao Senhor, eu estou rendendo graça ao Senhor através do meu louvor. Quando alguém declara atributos e obras de Deus, não pode deixar de ser grato ao Senhor. O louvor conduz regularmente a ação de graças. Então, o louvor ele é uma entrada, ele é uma porta para a gente
render graças ao Senhor, ser grato ao Senhor Jesus. Em tempos difíceis, é importante que venhamos enfatizar a atitude de gratidão, porque nós acreditamos que, por estar em um momento difícil, a gente não tem motivos a agradecer ao Senhor, mas é importante louvar ao Senhor em todo o tempo, porque em todo o tempo o Senhor é bom. Ele jamais deixou de ser bom, Ele jamais deixou de prestar atenção na sua dificuldade, o Senhor jamais vai te abandonar. Então, renda graça ao Senhor, louve ao Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. No tópico 2, a Ávila vai falar sobre o caráter de Deus. O Salmo 118 é um convite para que o povo de Israel verbalize sua gratidão ao Senhor, como já dito pela Jéssica, em decorrência às características que compõem o seu caráter: bondade, benignidade e Deus que escuta. 2.1 Louvai ao Senhor porque Ele é bom. O primeiro motivo para louvar ao Senhor consiste no fato dele ser bom. O texto instiga os cantores a uma reflexão sobre um dos tributos morais de Deus. A bondade é o mais elevado, princípio moral de Deus. Ao qualificá-lo como bom, informa-nos que nele não há defeitos. É exatamente aquilo que a gente está expressando. Quando a gente louva ao Senhor por aquilo que Ele é, nós estamos reconhecendo que o Senhor Ele é bom em sua essência. Ele não é bom por aquilo que Ele faz. A gente costuma cantar, né? Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer. E muitas vezes, nas nossas atitudes diárias, por Deus não responder a nossa oração, por Deus não abrir a porta de emprego, por Deus não fazer aquilo que nós esperamos, por nós frustrar nossas próprias expectativas, nós acabamos dizendo que o Senhor não é bom. Mas em tudo aquilo que o Senhor faz, Ele é bom. No livro de Gênesis vai falar a respeito que o Senhor, Ele fez a criação e Ele próprio disse, tudo o que eu fiz até o momento é bom. Então, quando nós informamos que o Senhor, Ele é bom, nele não há sombra de variação, nele não há defeitos. Ele não tosqueneja, Ele não dorme. Em todo o tempo, o Senhor é bom. Ele não age com perversidade, nele há luz e não trevas. Não há maldade. Então, tudo que provém de Deus é bom. Os seus caminhos, os seus decretos. Deus é bom em sua essência. Tony Evans escreveu sobre a bondade de Deus. Na verdade, a bondade de Deus pode ser definida como perfeições coletivas de sua natureza e benevolência de seus atos. Traduzindo isso para as palavras de Salmo 119, tu és bom e fazes o bem. É o resumo daquilo que a gente tem falado. O Senhor é bom e Ele faz o bem. Ele não pode fugir da essência dEle. Ele é bom em natureza e Ele sempre vai fazer o bem. Por mais que aos nossos olhos não pareça ser bom, o que Ele faz é bom em todo o tempo. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. Você pode continuar, Nadiel? 2.2. O salmista inicia e termina anunciando, porque a sua benignidade é para sempre. Trata-se de um termo que abrange diversas características importantes do caráter de Deus. Assim, são encontradas em diferentes versões da Bíblia alguma dessas características: amor, graça, misericórdia. Segundo Strong, o texto clássico para se compreender o significado e a importância dessa palavra é o Salmo 136, onde ela é usada 26 vezes para proclamar que a bondade e o amor de Deus são eternos. Trata-se de um tema tão relevante que a mensagem de restauração do povo de Deus que havia sido levado para o cativeiro babilônico contém o conteúdo do hino que será entoado: Louvai ao Senhor, porque sua benignidade é para sempre. Então, segundo o Strong, o texto clássico, para se compreender o significado, é onde o Senhor Deus, Ele acaba trazendo as pessoas do cativeiro e as pessoas o louvam pela sua benignidade. Ou seja, no dicionário de português, né, que a gente tem, ele diz que uma pessoa que é benigna, ela tem um caráter bondoso, ela tem uma boa índole, ela demanda de bondade. Ou seja, o Senhor Deus, Ele tem isso
embutido em si. E nós, sendo filhos dele, a gente também traz essas características do Senhor Jesus e do nosso Pai, se a gente quiser, porque somos filhos. E os filhos trazem características do Pai. Ou seja, o Senhor Deus, em sua essência, ele faz o bem. E nós, como filho, podemos fazer o bem também se a gente quiser e compreender a vontade do Senhor. Então, a gente percebe que uma coisa, ela anda juntamente com a outra. A gente louva o Senhor porque ele é bom. A gente louva o Senhor porque a gente confia nele. Porque, independente do que o Senhor fizer, vai ser bom para nós. Então, eu quero te dizer neste momento que talvez se a tua situação parece difícil, parece contrária, se o vento está parecendo que está assolando a sua casa, tenha certeza que tudo isso vai contribuir para o teu crescimento. A palavra do Senhor diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo o que tem acontecido na tua vida é para o teu bem, porque tudo o que o Senhor faz e tudo o que o Senhor permite é para o nosso bem. Amém? O Senhor é aquele que escuta. Ávila. O salmista, após ressaltar a bondade e benignidade do Senhor por intermédio do louvor, testifica que tais aspectos do caráter de Deus se tornaram evidentes também quando invocou a Deus e foi socorrido. Muito interessante refletirmos em 2 textos dos evangelhos que registram palavras de Jesus sobre a oração, apresentando os contrastes entre o caráter do homem e de Deus. Podemos clamar com confiança e perseverança, pois Deus, nosso Pai, não é mau e nem injusto. Bom, nós devemos louvar ao Senhor através das características que compõem o seu caráter. Ele é bom e sua benignidade dura para sempre. E ele nos escuta. Então, nesse tópico, a gente precisa frisar que o Senhor, ele nos escuta. Ele não está indiferente com a situação que nós temos passado. Deus não está indiferente com o país que nós temos vivido, com as autoridades que nós temos. O Senhor, ele está olhando e escutando todos os nossos clamores. Nós percebemos que no versículo 5 diz assim: invoquei o Senhor na minha angústia. O Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. Ou seja, o salmista ele já começou dizendo que o Senhor era bom antes mesmo do Senhor livrar ele da aflição. Então, o salmista conhecia a essência do Senhor. E na angústia dele, ele clamou ao Senhor e o Senhor o livrou. E isso intensificou ainda mais a adoração ao Senhor Jesus e a confiança ao nosso Pai. Gadiel, você pode ler o Agir de Deus? No tópico anterior, ressaltamos a benignidade e a bondade de Deus, relatadas no Salmo 118. Destacamos que o nosso Deus é aquele que nos escuta. Em continuidade, vemos em outros trechos a profundidade do agir de Deus em prol do ser humano e tomamos consciência do quão é maravilhosa a ação de Deus. O 3.1, acrescentando, é aquele que concede a luz. O verso 27 testifica que o Senhor nos deu a luz. Outras versões registram que ele nos dá a sua luz, ou ele é a nossa luz. O termo luz, no hebraico, pode indicar, entre outras ideias, iluminar, brilhar, ser iluminado. Em 1 Pedro 2,9, encontramos que Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. As trevas, ela é causada pelo pecado que obscurece a mente das pessoas e afeta todas as áreas da vida. Ou seja, as pessoas que estão em trevas não conhecem verdadeiramente quem é o Senhor Deus. Porque o Senhor Deus é aquele que traz a luz às nossas vidas, dissipa todo o pecado, dissipa toda a maldade, dissipa todo o medo e nos traz e nos mostra aquilo que realmente nós somos. Quando a gente está no escuro, há muita dificuldade, na verdade, quase a gente não enxerga o que está ao nosso redor. E falando internamente, se há algo escurecido, obscuro dentro de nós, nós não conseguimos enxergar como nós somos. Mas quando o Senhor Deus, ele traz a sua luz sobre nós, ele se revela a nós, mostrando a nós quem ele é e a sua essência. E aí, a partir daí, a gente começa a conhecer quem nós somos. Que nós somos filhos, que o Senhor, ele nos ouve e que o Senhor, ele não está alheio às nossas situações. Em todas as nossas dificuldades, ele nos ouve
Ele nos vê e Ele nos ajuda. Sim, e no mesmo Salmo 118, 8, vai dizer, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Né? Porque existe toda essa diferença em questão de caráter, como a Jéssica já citou aqui. Né? A benignidade já está no caráter de Deus, já está formado no caráter dele. Né? E a gente confiando nele, a porcentagem da gente se frustrar é bem menor. Do que muitas das vezes a gente acaba depositando a nossa confiança em homens. Né? E ele é a nossa luz, ele é o nosso refrigério, ele é aquilo que precisamos. Champlin diz, ele nos deu a luz, fazendo o seu rosto brilhar sobre nós. O rosto brilhante representa a bênção divina, pois aquele que vê o rosto do Senhor é automaticamente abençoado. Então, quando nós temos esse privilégio de enxergar o Senhor em sua essência, de enxergar o Senhor como Ele é, nós temos a bênção divina do Senhor sobre nós. Nós temos a graça divina do Senhor sobre nós. Nós temos os frutos que o Espírito Santo pode nos conceder se clamarmos a eles e pedirmos em oração. Creia nisso, não permita que os pensamentos, que as situações venham afastar da presença do Senhor. Não permita que você venha louvar ao Senhor somente em tempos de bonança, mas em tempos difíceis, o seu louvor precisa chegar ao Senhor como forma de confiança, como forma de agradecimento, como forma de reconhecimento pelo seu caráter bondoso e misericordioso. Aquele que dá força. No verso 14, o salmista declara que o Senhor é a sua força. Segundo alguns comentaristas, esse versículo é a citação do Cântico da Vitória, verbalizado por Moisés após a travessia do Mar Vermelho, em Êxodo 15:2. O salmista, certamente, tendo conhecimento dessa passagem, percebeu que somente pela força do Senhor o povo de Israel pode escapar das mãos dos egípcios. Nessa reflexão, entendeu que as batalhas somente são vencidas em decorrência do Senhor fortalecer os seus filhos. Quando procuramos nos fortalecer em Deus, indubitavelmente seremos vitoriosos diante dos dardos e das armadilhas que são preparadas para a nossa destruição. É exatamente isso. O texto ele já é autoexplicativo. Ele diz que as batalhas somente são vencidas em decorrência do fortalecimento do Senhor aos seus filhos. Nós só conseguiremos vencer a batalha, nós só conseguiremos passar por esses momentos, por situações adversas, se o Senhor Jesus, se o nosso Pai nos der força. Nós só conseguiremos vencer se apresentarmos ao Senhor as nossas dificuldades e eu tenho certeza que Ele vai cuidar de você, que Ele vai se levantar em seu favor. Em uma certa feita, Jó, ele se encontrava em um momento muito difícil, mas ainda assim ele engrandecia o nome do Senhor, ainda assim ele falava que o Senhor Deus se levantaria em seu favor, que o nosso Pai estaria se levantando do seu trono em seu favor. É interessante também no livro de Jó, que no final dele vai dizer que Jó, ele reconhece que tudo que o Senhor Deus tinha feito era muito mais do que ele tinha imaginado, era muito maior do que ele tinha pensado. Ou seja, talvez no momento parecesse que Jó não estava achando legal, não estava entendendo, mas na realidade tudo cooperou para o crescimento de Jó e para o bem dele e a manifestação de Deus em nossas vidas. Pedra angular. O salmista declara, no verso 22, que a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. A pedra de esquina, ou pedra angular, é aquela que une duas paredes de um edifício. A pedra angular também se refere à pedra mais importante, a pedra de remate, a pedra-chave. No tempo da composição do Salmo, conforme vários comentaristas, o salmista está se referindo a Israel, perseguido e desprezado. Porém, como encontramos no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus cita esse verso aplicado a si. Os apóstolos Pedro e Paulo identificaram Cristo como a pedra principal. Essa parte do estudo, para mim, foi muito interessante. Eu fui pesquisar mais a fundo, porque a gente ouve falar tanto de pedra angular, cabeça de esquina, mas o que realmente isso significa?
Quando Jesus ele chegou na sua terra, né, ele foi desprezado pelo seu povo. Então Jesus ele veio como pedra angular, como a pedra de sustentação do templo. O Senhor é aquele que sustenta a igreja. A pedra angular ela servia para unir duas partes de um templo e alinhar todas as outras fileiras para que não tivesse nada fora do seu devido lugar. E o Senhor Jesus ele veio com essa função de alinhar o seu povo, de trazer esperança para o seu povo, de trazer perseverança para o seu povo. Então, ele era considerado a pedra angular, mas Israel desprezou, onde ele também se tornou cabeça de esquina. No versículo 22 de Salmo 118 vai dizer: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Então, aqueles que foram rejeitados, aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus, na verdade, no final, ele se tornou cabeça de esquina. Jesus é a essência da igreja. Jesus é a cabeça da igreja. Jesus é quem edifica a igreja. E sem ele, nada do que nós temos seria feito. É interessante ressaltar também que essa pedra angular, lá no final da história, onde Jesus vence, ela servirá como pedra esmagadora para aqueles que foram infiéis e desobedientes à palavra do Senhor. Então, a pedra que edifica é a mesma pedra que esmaga os infiéis. O Senhor Jesus, ele foi bem claro em dizer que ele veio para salvar aqueles que haviam se perdido, mas muitos daqueles que haviam se perdido não quiseram receber Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Certa feita, Jesus diz que ele veio como uma galinha querendo acolher os seus filhotes, mas ele foi rejeitado. Então, fique com essa certeza de que Jesus é quem sustenta a igreja. Jesus é quem dá força à igreja. Sem Jesus no centro, não existe igreja. Sem Jesus no centro, você não está fazendo... Se você não tem colocado Jesus no centro dos seus louvores, no centro da sua palavra, então você está... Acredito que você esteja vivendo um evangelho errado. Porque Jesus, ele é o centro. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A conclusão? Na conclusão, vai dizer o Salmo 118... Instrui os servos do Senhor a uma vida de gratidão a Deus, a reconhecer a bondade de Deus e sua benignidade. Ele é digno de ser adorado, não somente pelos seus benefícios, mas pela sua natureza. O agir de Deus em prol do ser humano é profundo. Ele concede luz e dá força. Quão maravilhosa é a ação de Deus. Ele é a nossa pedra angular. Servir ao Senhor, render graças ao Senhor, louvar o Senhor não pode ser um peso. Para nós precisa ser uma alegria, um gesto de confiança. Então, se nesse momento você tem esperado que Deus faça algo para você, como forma de retribuição para louvar a Ele, você está agindo de maneira incorreta. Porque nós precisamos render graça ao Senhor e louvá-lo por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz. Porque o Senhor é bondoso, é naturalmente inclinado a fazer o bem. E o Senhor é benigno. O caráter dele já é instruído a fazer o bem. Isso já é essência do Senhor em fazer o bem. Amém? Nós estaremos orando para que você, na sua casa, compreenda essa palavra e que o Espírito Santo possa falar melhor ao seu coração. Vamos orar ao Senhor? Jesus, nós te agradecemos por essa palavra, nós te agradecemos por falar tão grandiosamente em nossos corações. Nos faça entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nos faça entender, Jesus, a essência do seu caráter, a essência daquilo que o Senhor é. Que possamos, Pai, a cada dia nos aprofundar em Tua palavra, nos aprofundar em Ti, para que o Teu nome, Jesus, em nossas vidas seja manifestado. Para que o Teu nome em nossas vidas, Jesus, seja engrandecido. Nós Te louvamos, Pai, por todos os Teus benefícios, por todos os Teus feitos. E você que está em casa, possa louvar ao Senhor em todo o tempo. Ainda na sua angústia, na sua alegria, na sua bonança. Que você possa engrandecer ao Senhor por aquilo que Ele é. Amém? Fiquem na paz.